Então, eu tenho aqui o seno, que é menos raiz de 3 sobre 2, com a tangente, que vai ser menos raiz de 3, né? Até escrevi aqui errado. Menos raiz de 3. Então, esse valor aqui vai ficar positivo, né? Esse primeiro termo vai ficar positivo. Raiz de 3 multiplicado com raiz de 3 vai dar 3, né? Então, vai ficar 3 sobre 2. Mais o valor de quem? Cosseno de 300, que é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, 3 sobre 2 mais 1 sobre 2, para quem sabe calcular a fração aí, soma os numeradores e conserva os denominadores, não é isso? 3 mais 1, 4 sobre 2. Logo, isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 2. Beleza? Isso vai dar 2. Galera, olha só como é que é uma questão assim, ela é relativamente simples, né? Ela te dá o ciclo trigonométrico, mas se você não tinha noção que esses tamanhos aqui fossem seno, cosseno e tangente, e muito mais, se você não tivesse noção do ângulo, você não faria nada nessa questão. Tá vendo como o passo a passo que a gente foi construindo ao longo das aulas, aquele coisa chata, ela vai se transformando em algo que ele te pede com uma palavra, né? Uma expressão, né? Vamos lá, esse valor da expressão cosseno de 2x, seno de x mais, dá tudo isso aqui. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Vamos lá. E ele dá o valor aí, do valor do meu x, tá? Olha só. Mas fala aí, Thiago. Pode ser o início daquela matéria insuportável, a gente tentar entender aquele monte de coisa. Mas quando você olha para uma coisa dessa aqui, ó, já não assusta mais. Antes você não sabia nem por onde começar. Agora você já sabe como fazer tudo. Por quê? Porque você pegou aquela parte chata lá que é a base, né? Então isso aqui vai se tornando, de certa forma, simples, né? Porque era um conteúdo que vocês nunca tinham visto antes. Né? Acho isso que é legal dessa matéria, sabe? A gente sai do nada lá, sai como a fênix, né? Sai das cinzas e renasce. Então vamos lá. Ó. O que a gente pode fazer para simplificar tudo aqui, galera? O que a gente pode fazer para simplificar tudo? Saber quanto que é π sobre 6, tá? 180, vamos lá, 180 dividido por 6 vai dar quanto? 30 graus. Então, eu quero calcular aí o valor da expressão para 30 graus. Então, vamos lá. Vai ficar o cosseno 2 vezes 30, né? Cosseno de 60, vezes, né? Vamos lá. Seno de 30, mais o cosseno 3 vezes 30, cosseno de 90, mais seno de 90, né, dividido por 2. Então, vai ficar seno de 45. Estão acompanhando, galera? Aqui, ó. 3 vezes x dá 90, né? Ó, 90 dividido por 2, 45. Menos meio, vou colocar 0,5 só para facilitar escrever aqui, vezes a tangente de 90 também, né? 3 vezes x, oh, vezes a tangente de 45 também. Meio tangente 45. Beleza? Conseguiram entender de onde eu tirei esses valores aqui, ó? X, 30, né? X é 30. 30 vezes 3, 90, dividido por 2, 45. Mesma coisa aqui. Beleza, agora eu sei todos esses ângulos. Né? São todos eles notáveis. Cosseno de 60. Olha, percebeu aí que tecnicamente a parte que você errou foi a parte mais, vamos dizer, a base, né? Por que foi a base? Porque essa dependia dela para achar todo o resto, né? A gente achou que o nosso x aqui valia 30 graus. Juan, poderia fazer com radiano? Poderia, galera. Vai ficar mais difícil? Vai. Poderia. Então, vamos lá. Cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, vamos colocar aqui meio. Tá? 1 sobre 2.
meio. Vezes seno de 30. Seno de 30 vai ser quanto? Meio. Né? 1 sobre 2 também. 1 sobre 2. Beleza. Vamos para o próximo. Mais cosseno de 90. Cosseno de 90 é 1, né? Não, desculpa, cosseno de 90 é 0. 90 está lá em cima. Para quem não lembra, vou fazer aqui de novo, que eu acho importante a gente decorar. Decorar mesmo. Tá? Além de aprender, a gente precisa decorar para ficar mais rápido. Ó, 90 graus não está aqui em cima? Cosseno aqui, gente, é o eixo X. Aqui o eixo X é 0. Beleza? 0 mais seno de 45, que dá raiz de 2 sobre 2. Né? Raiz de 2 sobre 2. E meio vezes a tangente de 45. Galera, tangente de 45 é 1. Vezes meio, então vai dar menos 1 sobre 2, tá? Então, essa é a nossa expressão. O que a gente vai fazer? Resolve primeiro o parênteses, certo? E resolvendo o parênteses, olha só que lindo que vai ficar. Olha só que maravilha. Esse meio vai simplificar com esse meio. Só fica com raiz de 2 sobre 2. Multiplicando com o número que está aqui fora, vai ficar raiz de 2 sobre 4. Né? Ó, vai ficar raiz de 2 sobre 4. Tiago, muito bem aí, você respondeu certinho, cara. Desde no início, quando eu comecei a questão. Galera, o que eu estou observando aqui? Tá? Eu estou observando que está faltando a prática. Né? Não vou dar bronca em ninguém, não. Né? Quem está estudando sabe que está estudando. Quem não está estudando sabe que não está estudando. Então, o que vier daqui para frente vai ser consequência da ação de vocês, gente. Vocês não são mais crianças. Né? Nem vou perguntar, eu ia pedir assim, levanta a mão aí, quem foi que resolveu o exercício em casa? Quem tentou? Nem precisa, não, porque a gente não quer passar ninguém por esse constrangimento, não. Né? Cada um é responsável por si e você vai colher o fruto de suas ações lá na frente. Então, se você vai passar ou não no vestibular na frente, vai depender do que você estiver fazendo hoje. Né? Então, galera, eu estou sentindo que está faltando vocês pegarem exercícios aí. Estou sentindo muito que está faltando vocês fazerem exercícios. Vou falar sobre relações trigonométricas, eu até já falei isso aqui com vocês. Qual é a relação que a gente tem entre o seno e o cosseno? Vamos lá. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, né, ó, triângulo retângulo, com ângulo de 90 graus aqui. Beleza. Aqui está o ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Só que esse triângulo retângulo tem hipotenusa igual a 1. Eu sei que aqui é o seno do meu ângulo, alfa. E aqui é o cosseno do meu ângulo alfa. Se eu utilizar a relação de Pitágoras, né, eu vejo que o quadrado dos catetos, ou seja, o seno de A ao quadrado mais o cosseno de A ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que vai ser 1 ao quadrado, certo? Então, ó, eu tenho essa relação aqui, vai ser válida sempre, sempre para seno e cosseno. Tá, Juan? E onde eu vou usar isso? Ó? Ele só faz a demonstração aqui. Então, a partir dessa demonstração, eu chego a uma conclusão, né? Que quando eu tenho o meu cosseno, quando eu tenho o meu cosseno do ângulo alfa igual a 1, o meu seno ele vai ser 0. Tá? E mesmo vai ser o contrário. Quando eu tiver o seno do meu ângulo alfa igual a 1, eu tenho que o cosseno do meu ângulo alfa vai ser 0. Por que, Juan? Justamente por essa interpretação trigonométrica. Olha só, se aqui é 1, esse cara aqui é 0. Se aqui é 1, esse cara aqui em x é 0, porque forma um ângulo de 90 graus. Tá?
Outra coisa que é importante eu perceber é que esses ângulos eles estão defasados entre si. Por exemplo, o que seriam esses ângulos defasados? Tá vendo esse ângulo aqui? X. Eu teria esse ângulo X aqui se eu tivesse esse mesmo ângulo aqui, ó. Só que para cá. Que seria o ângulo π menos x. Ó, o ângulo π menos o x. Ele volta para cá. Então, esse ângulo aqui, e eu pegar esse ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo valor do ângulo aqui, tá vendo? Se eu for olhar em relação ao eixo y. Logo, eu posso falar aqui que o seno, olha só, olha esse tamanho, esse comprimento aqui. O seno de π sobre 2, né? Por que π sobre 2? Porque é 90 graus ali. Π sobre 2 menos o x é igual ao meu seno. Olha só, o seno de x. Tá vendo? Mas eu posso pegar ainda de uma forma melhor. Por quê? Eu posso pegar aqui em relação a esse eixo, ó. Tá vendo que eles são iguais? Que seria a mesma coisa do ângulo, ó, π mais x, né? Olha só essas relações trigonométricas que está tendo no ciclo trigonométrico, gente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que esses triângulos aqui, ó, eles são todos congruentes. Por quê? Porque ele possui um lado igual a 1, né, que é o raio, e todos os ângulos x, e provavelmente, né, provavelmente não, com certeza eles são semelhantes e são congruentes. Por quê? Porque eles compartilham lados aqui, né, ó, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Olha só que interessante, né? A gente pode tirar essas relações a partir do ciclo trigonométrico. E aí a gente vai começar a entender que o cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. E o seno de 90 menos x é igual ao cosseno de x. Tá vendo? Olha só. Vamos tirar da interpretação gráfica, tá? Cosseno de 90 menos x. 90 menos x seria o cosseno desse ângulo aqui, ó. Tá vendo o cosseno desse ângulo aqui? O cosseno desse ângulo não é esse comprimento? Esse comprimento aqui é o mesmo comprimento que esse aqui. Ou seja, é o mesmo que o seno de x. Tá vendo? Então, o cosseno de 90 menos x é a mesma coisa que o seno de x. O que ele está falando, Juan? O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. O cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30. É isso que ele está falando, galera. Para as relações do primeiro quadrante. Tá vendo? Então é importante a gente perceber isso. E esse outro quadrante aqui, Juan? Esse outro quadrante aqui, o que vai alterar é o sinal. Porque aqui o meu cosseno é negativo, não é? Nesse quadrante aqui o cosseno é negativo e o seno continua positivo. Então, ó, se eu pedir para vocês o cosseno, né, de 90 mais o ângulo x, vamos falar que o nosso x é 30, tá? Então, o cosseno de 120 graus seria igual, né, a menos o seno de x, ou seja, igual a menos o seno de 30 graus. Por quê, Juan? Olha só. 120 graus estaria aqui, ó. Vamos colocar, estaria aqui. Certo? Então, o valor do cosseno aqui, ele é negativo. Mas o seno não, o seno é positivo. Tá, ó. O seno é positivo. Para esse mesmo ângulo, x, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então, estou falando que esse comprimento aqui, ele é igual a esse comprimento aqui, ó. O que eu estou mostrando para vocês, gente, é a relação
geométrica dessas relações aqui que a gente tem no triângulo, tá? Ele está mostrando aqui agora para o ângulo X e para os terceiros e quartos quadrantes, tá vendo? Nada mais é, tudo isso aqui nada mais é do que, sabe o quê? Você entender quais ângulos que são simétricos ou não. Por exemplo, se eu pegar um ângulo aqui nesse quadrante, né? Um ângulo de 240. Vou pegar assim, o cosseno de 240. O cosseno de 240, ele vai ser igual a qual relação de seno? Lembrando que o cosseno de 240, agora ele é esse comprimento aqui negativo. Eu posso falar que o cosseno de 240, ele vai ser a mesma coisa que o oposto do seno de 30. Por que, Juan? Ó, 240. Vamos lá. 240 terceiro quadrante, né? É igual a 180 mais x. Então, eu vou achar que meu x aqui é 60 graus, né? Então, eu estou falando aqui que o cosseno, né, no caso ali vai ser negativo. Então, menos o cosseno de 60 graus, certo? É igual ao seno, menos o seno, de 30. Lembra que eu falei lá com vocês que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30? Então, galera, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Se a gente fizer as reduções que a gente precisa, a gente não precisa, basicamente, decorar nada disso aqui. Por quê? Porque a gente vai conseguir estabelecer as relações. Juan, prefiro decorar, tá bom? O que você vai fazer? Lembrar dessas relações. Ó, 3π sobre 2 menos o x, tá aqui esse ângulo ponto 1. Tá? Esse ângulo aqui vai ter a mesma relação aqui para cosseno que esse ângulo aqui para seno, só que com sinal trocado. O seno desse ângulo aqui, que seria isso aqui, né, negativo, vai ser o cosseno desse ângulo aqui, ó. Tá vendo que esses triângulos são semelhantes? Né? E a mesma coisa eu posso falar para esse quadrante aqui, ó. Por quê? Porque se eu pegar o cosseno desse ângulo aqui, que é positivo, ó, cosseno desse ângulo aqui, ele é a mesma coisa que o seno desse ângulo aqui, por semelhança. E o seno desse ângulo aqui, que é isso aqui, negativo, ó, vai ser o cosseno menos o cosseno daqui, né? Porque o seno aqui dá negativo. Então, olha só, por critérios de semelhança de triângulos, né, congruência de triângulos, na verdade, a gente determina aqui os ângulos que a gente tem em cada quadrante aí, de acordo com as expressões, com as equações algébricas, tá? Então, vamos lá. Ele pede assim, ó, determinar os possíveis valores reais para m, para que se tenha simultaneamente o seno de alfa sendo m dividido por 2 e o cosseno de alfa seja m menos 1. Né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vamos fazer essa relação, tá? Lembrando que o seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Né? Então, o seno de alfa é m sobre 2. Vou colocar aqui, ó, m sobre 2, isso ao quadrado, mais o cosseno de alfa, e o cosseno de alfa é m menos 1, m menos 1 ao quadrado, e isso é igual a 1. Resolvendo essa equação, vou ficar aqui com m ao quadrado sobre 4, mais produto notável ali, né? M ao quadrado menos 2m mais 1. Lembram disso? Lembram aí do produto notável? A gente deu uma revisada aí no início do ano e isso é igual a 1. Beleza. Olha só, esse 1 pode simplificar com esse outro 1. Esse 1 simplifica com esse outro 1.
vou ter só essa relação aqui para eu continuar fazendo as minhas continhas. Vamos lá. Então, ó, m ao quadrado, m dividido por 4 mais m, eu vou ter aqui 5m ao quadrado sobre 4. Juan, como é que você fez isso? MMC, galera, presta atenção. Olha só. M ao quadrado sobre 4. Né? Se eu fazer o MMC ali, eu vou ter mais 4m ao quadrado sobre 4. Certo? Lembra disso? Então, 4 mais 1, 5. Beleza. Então, 4m ao quadrado sobre 4, menos 2m, e isso é igual a zero. O que eu posso fazer para resolver aqui? Posso multiplicar todo mundo por 4, tá? Para ficar assim, ó, 5m ao quadrado menos 8m igual a zero. Né? Posso colocar o m em evidência. Então, m em evidência vai ficar m, que multiplica 5m menos 8. Isso é igual a zero. E agora a gente tem uma equação completa do segundo grau. Né? Então, ó, para esse resultado, ou meu m teria que ser zero, ou eu teria que 5m menos 8 seja igual a zero. Então, 5m's, coloquei igual a 8 ali, foi mal, seja igual a zero. Então, 5m tem que ser igual a 8, e m tem que dar igual a 8/5. Então, essas seriam nossas respostas. Então, minha resposta, meu conjunto de solução, para que isso seja verdade, é que o meu m ele pode ser zero ou 8/5. Beleza? Por que m ao quadrado? Por que o m ao quadrado n não foi para dentro do parênteses? Não entendi. Aqui dentro desse parênteses aqui, porque eu coloquei em evidência. Né? Se eu coloquei em evidência, tem m em evidência nos dois termos. Beleza? Então, galera, deu para entender aqui a base do que eu estou querendo passar para vocês, né? Ou seja, essa relação aqui eu vou sempre poder usar. Quais são as outras relações que eu tenho aí, trigonométricas, que a gente pode usar também? As outras relações trigonométricas são para seno e são para tangente, né? E cotangente. Por quê, Juan? Vamos lá, deixa eu até copiar aqui para você, mostrar aqui para vocês primeiro. Se né? Eu tenho aqui, ó. Se eu lembro, né, que seno de alfa dividido por cosseno de alfa dá tangente, eu tenho que lembrar as relações inversas, né? Por exemplo, a secante do ângulo é 1 dividido pelo cosseno. Vocês lembram disso? A cossecante de um ângulo vai ser 1 dividido pelo seno. E a cotangente de um ângulo vai ser o cosseno dividido pelo seno. Na verdade, são todas relações inversas, tá vendo? É o inverso do cosseno, o inverso do seno e o inverso da tangente. Olha só. Então, para essas relações inversas, a gente ainda tem aqui algumas relações auxiliares, a partir da relação fundamental. Olha só, tá vendo que a gente tem a relação fundamental aqui? Ou seja, o que acontece se eu dividir todo mundo por seno de alfa ao quadrado? Então, vai ficar, ó, seno de alfa ao quadrado, dividido aqui, dividido aqui, dividido aqui. Seno de alfa aqui dá 1, né? Dá 1, ó. Cosseno ao quadrado de alfa dividido pelo seno ao quadrado de alfa, isso dá cotangente ao quadrado de alfa. Tá vendo? A cotangente não é isso aqui? Cosseno dividido pelo seno. Isso dá cotangente ao quadrado de alfa. E 1 dividido pelo seno ao quadrado de alfa, isso dá cossecante. Então, a outra relação é que 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Qual a outra relação que a gente tem?
a gente tem a relação fundamental se a gente dividir todo mundo por cosseno. Tá vendo que a gente só tem duas possibilidades? Ou a gente dividir por seno, ou a gente dividir por cosseno. Se eu dividir por cosseno, ó, vai ficar seno dividido por cosseno. Isso aqui dá tangente, né? Tangente ao quadrado de alfa. Né? Por que ao quadrado, Juan? Porque os dois termos estão ao quadrado, tá vendo? Cosseno dividido por cosseno dá 1, e 1 sobre o cosseno da secante. Ou seja, tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, essas são as outras duas relações auxiliares que a gente tem para resolver exercícios. Lembrando que isso tudo são ferramentas, né? São ferramentas que a gente pode utilizar aí. Nossa aula acaba 9h05, né? Galera, eu sei que a parte teórica dessa matéria é maçante, só que não tem jeito de ir para a parte prática, de ir para os exercícios sem ver a parte teórica, tá? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, ó, ele falou determinar o valor do seno de x e o cosseno de x para que eu tenha minha cotangente, agora presta bastante atenção, a minha cotangente de x é igual a 3, a minha cotangente de x é igual a 3, e meu x, ele está nesse quadrante aqui, pertence a esse quadrante. Qual quadrante é esse, galera? Fala para mim aí. Só estou perguntando qual quadrante. Não estou nem perguntando algo mais complexo, não. Só perguntando qual quadrante que eu tenho aí. Qual o quadrante que eu tenho aqui? Ó, ele falou, quanto que vale π? É 180? Então, ele está falando que o ângulo está entre 180 e 270. Qual o quadrante que é esse aqui? Entre 180 graus e 270. Isso aí, Bela. Isso aí, Thiago. Certo, galera? Tá com dúvida? Transforma para grau, galera. Sem problema nenhum. Então, eu estou falando que o ângulo está no terceiro quadrante. Isso aí, Yasmin. O que eu posso fazer? Né? Eu posso encontrar minhas relações aqui. Né? Se a cotangente aqui, eu estou falando que o seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a 3. Logo, eu acho que o cosseno de x, ó, o cosseno do meu ângulo x, é igual a 3 vezes o seno do meu ângulo x. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, já que eu tenho essa relação, posso jogar na relação fundamental e encontrar. Né? Por quê? Ó, o cosseno de x ao quadrado mais o seno de x ao quadrado é igual a 1. Né? Se o meu seno, se meu cosseno é 3 vezes, né? É 3 vezes o meu valor do seno, então 3 vezes seno de x. Se eu elevar isso ao quadrado, mais o seno de x quadrado, eu vou ter isso igual a 1, certo? Então, ó, 3 ao quadrado, 9. Então, eu vou ter 9 seno de x quadrado mais seno de x quadrado igual a 1. Né? Somando aqui, ó, 10 seno de x quadrado é igual a 1. Passo 10 dividindo. Seno de x quadrado é igual a 1 dividido por 10. Né? Então, o seno de x vai ser quanto? Vai ser raiz de 1 sobre 10. Né? Eu vou fazer a conta aqui agora, na mão, para ficar mais fácil de entender. Então, vai ser 1 dividido por 10. Né? Se eu tirar a raiz aqui, tiro a raiz aqui embaixo também. Posso racionalizar. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 10. Então, multiplicando por raiz de 10, eu vou ter aqui raiz de 10 sobre 10. Então, se meu seno é raiz de 10 sobre 10 e o meu cosseno é 3 vezes esse valor, então, o meu cosseno aqui vai ser quanto? 3 vezes raiz de 10 sobre 10. Beleza?
Então, 3 vezes raiz de 10 sobre 10. Para finalizar, vou mostrar a última identidade aqui e vocês vão ter uma tarefinha de casa aí para fazer. Olha só. Mostrar a identidade. Cosseno de x, que multiplica 2 vezes a tangente de x, 2 mais tangente de x, que multiplica 2 vezes a tangente de x mais 1, é igual a 5 seno de x mais 2 secante de x. O que a gente tem que fazer? Ele quer mostrar essa relação, ele quer mostrar isso aqui é igual a isso, né? O que a gente faz para resolver isso, galera? Vamos pegar essas relações aqui, ó. Tangente, tangente. Tá? Vamos abrir essas relações. Secante, tá vendo? Vamos abrir todas essas relações. Por quê? Quando a gente abrir essas relações, a gente vai encontrar algo que nos interessa. E a primeira coisa é, olha só, duas tangentes. 2 mais tangente, né? Então fica 2. Tangente fica seno de x dividido pelo cosseno de x. Certo? 2 vezes tangente, olha só, seno de x, cosseno de x. Beleza? Ele pode aplicar essa multiplicação, ó, entre esses termos aqui. Quando aplica essa multiplicação entre esses termos, a gente vai chegar a essa equação. Certo? Multiplicando aí. Terminando de multiplicar, ó, 4 cosseno de x vezes seno de x, mais 2 vezes cosseno ao quadrado de x, mais 2 vezes o seno ao quadrado de x. Posso colocar o 2 em evidência aqui, ó, nessa equação, e deixar só cosseno de x mais seno de x, que eu sei que é igual a 1. Né? Olha só, isso aqui é igual a 1, então vai ficar 1 vezes 2. 5 cosseno de x vezes seno de x, ó, mais 2. Está vendo que ele separou as duas expressões, ficou cosseno simplifica com cosseno, 5 vezes o seno de x, 2, 1 sobre o cosseno de x dá secante, né? Que é o inverso do cosseno. Então, vai ficar 2 vezes secante. Então, dá 5 seno de x mais 2 secante de x. Quando ele olha essa expressão aqui, ó, é exatamente igual a isso que ele estava querendo. Tá vendo? Ou seja, toda essa multiplicação aqui é igual ao que ele mostrou aqui para gente. Né? Como é que chega a isso? Utilizando as identidades trigonométricas e aquilo que a gente conhece. Aí, o que eu tenho para vocês é esse exercício aqui. Né? Com base nos estudos e conhecimentos adquiridos, né, vocês vão preencher essa cruzada trigonométrica aí, sem colar, tá, gente? Vocês vão aí ver que verticais, vocês vão ver aqui cada um para a gente completar, beleza? Vocês vão completar aí e vocês me mandem depois lá no meu Bernoulli, tá? Completada a fotinha disso aí, que eu quero ver como é que vocês completaram. Fechou? Galera, a boa notícia é que praticamente acabamos o capítulo. Vou colocar o link. Então, a gente acabou o capítulo. Na próxima aula, a gente vai fazer esse exercício aí da página 82 e a gente encerra esse capítulo. Né? Vocês vão ver aí que a seção Enem desse capítulo não tem muitos exercícios. Falando sobre a primeira parte do capítulo em si, né? Vocês vão ver que tem aí falando sobre circunferência e arcos, mas não vai ter muita coisa falando sobre seno de 300, essas coisas assim. Então, a gente acabou o capítulo bem extenso. E até a aula daqui a pouco, tá bom? Ó, beijo para vocês.